Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vimos na primeira parte deste capítulo 3 de Romanos que o judeu que recebeu todos os benefícios de Deus não tem vantagem alguma sobre os gentios, porque também os judeus são pecadores e estão debaixo da condenação. A vantagem que tinham, desperdiçaram, porque não compreenderam o propósito delas. Nesta segunda parte, Paulo está dizendo que a condição de pecador foi declarada a todo homem, como também a redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo e está disponível para todo aquele que nele crê. O apóstolo então coloca a base da sua argumentação. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versos 10 a 18. Todas essas expressões foram extraídas do livro de Salmos. Nenhuma destas coisas, portanto, eram estranhas aos judeus, nem novidade. Nada acrescentando ao ensino das Escrituras que eles diziam conhecer, o que confirma que a justiça de Deus está afirmada na verdade claramente exposta nas Escrituras Sagradas. A grande questão, no entanto, era o entendimento que as pessoas têm de pecado. O que para uns é pecado, para outros não é. Exemplo, a ciência não chama nenhum ato errado do homem de pecado. Fala-se em fraqueza, distúrbio, reação a alguém ou alguma situação. Antigamente, pecado era somente os grandes males, os crimes hediondos moralmente condenáveis. Porém, hoje não se pode mais falar em pecado, porque isso deprime o homem, desestimula, baixa a estima, faz mal para o eu. Pior de tudo é que as famílias já aceitaram isto. E muitas igrejas cristãs defendem o preceito científico e por isso vão pelo mesmo caminho, achando que nada mais é pecado. Por isso não falam em pecado, não falam em sofrimento, não falam em renúncia de si mesmo, nem em perdição. E, portanto, não há razão para falar em salvação. Pregam o positivismo da mensagem. Valorize quem você é, o que você pensa, o que está no seu coração. Mas para nós, irmãos, o que conta não é o que a ciência ensina, nem o que o homem pensa ou acredita, mas o que Deus diz. Ela é a verdade. Aqui não há exceção nem para judeu, nem para os evangélicos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento de pecado. Versos 19 e 20. Paulo ensina a condição dos homens é de perdição eterna. Quando Deus olha para dentro do coração humano, não enxerga bem algum. Romanos 7,18. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Diz o profeta Jeremias. Quem o conhecerá? Do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas que contaminam o homem, afirmou o próprio Jesus, Mateus 15, 19 e 20. Os judeus se apegavam à lei e às tradições que receberam.
Paulo afirma: ninguém será justificado pelas obras da lei. Todos estão debaixo da condenação. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Então as Escrituras passam a anunciar a redenção na pessoa do Messias. Paulo vai mostrar então que a lei não foi dada para salvar o homem, mas para revelar o seu pecado e dizer que o que era impossível a lei fazer, ou seja, salvar, Jesus fez com sua morte na cruz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Jesus é a justiça de Deus, que se recebe mediante a fé. Isto vale para o gentil, mas também vale para o judeu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versos 21 a 23. Não exclui ninguém, nem o homem, nem a mulher, nem sábio, nem ignorante, nem rico, nem pobre, nem popular, nem anônimo, nem ancião, nem adulto, nem jovem, nem criança, nem bebê ou feto ainda no ventre da mãe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é a sua santa presença. A consequência do pecado é explicada de 3 maneiras por Paulo. Primeiro, a palavra carecer significa precisar. Todos pecaram e precisam de Deus. Segunda maneira, no grego, a palavra é histeruntai, que significa esforçar-se sem alcançar, ou seja, um esforço inútil. Todos pecaram e se esforçam para alcançar a Deus, utilizando-se de todas as maneiras, mas não o encontram, seja pelas obras da lei, pela bondade, pela religião, pela retidão de conduta. Todos pecaram. Terceiro, a terceira maneira de entender a palavra, o termo é traduzido por destituído em algumas versões, ou seja, colocado para fora, expulso. É a ideia de morte, de separação. Todos pecaram e estão fora da presença de Deus. Portanto, esta é a condição do pecador, de morte, de separação eterna de Deus. Entretanto, a graça divina aponta para a salvação conquistada por Jesus na cruz. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, verso 24. O tema da justificação é central em Romanos. Só no capítulo 3 temos 11 menções do termo. A justiça de Deus tem a ver com o pagamento e com a pena do pecado. Na cruz, Jesus pagou o preço com o seu próprio sangue. Ele fez o sacrifício perfeito quando tomou sobre si os nossos pecados e deu a sua vida em resgate de muitos. Fazendo isto, ele satisfez a justiça de Deus, tornando-se justiça nossa. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a fé é a resposta que o homem dá a Deus para receber a salvação. É fé salvadora. E fé salvadora é a capacidade recebida do próprio Deus de crer na providência divina, na obra realizada por Jesus no Calvário, no sangue derramado na cruz, na expiação que ele fez dos nossos pecados. É saber que agora estamos em paz com Deus. E por que a salvação é recebida pela fé? Primeiro, por causa do amor, do poder, da justiça e da vontade de Deus, para que ele seja o único glorificado. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus é o único glorificado na salvação do homem.
Segundo, por causa da impossibilidade da lei produzir justificação. A sua finalidade sempre foi a de mostrar o pecado do homem e não de livrá-lo do pecado. Terceiro, por causa da maldade no coração do homem. A sua inclinação é para a carne e não para Deus. Portanto, o que era preciso fazer, Jesus fez por nós. Ele é aquele a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versos 23 a 26. Paulo conclui o capítulo 3 dizendo: onde, pois, a jactância, soberba, o orgulho, o contar vantagem? Onde? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, diz o apóstolo, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Sendo assim, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé e o incircunciso também mediante a fé. Versos 27 a 30. Esta é, pois, a proclamação do Evangelho. Jesus, o Redentor anunciado desde os tempos antigos. Finalizando, a providência de Deus é uma só para todos os homens, Jesus Cristo. A fé nele é que justifica o homem perante Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, em absoluto, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, verso 31. A lei sempre anunciou isto, do começo ao fim. Mas os judeus não a ouviram por causa da dureza dos seus corações. E olha que foram privilegiados com o recebimento da revelação divina, com as promessas, com a terra de Canaã, com os cuidados, com a proteção divina, com os milagres que Deus fez. Mas eles desperdiçaram todos os benefícios. E nós, que temos tido tantos acessos às bênçãos divinas, que resposta temos dado a Deus? Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.